Primeira coisa, a gente está nesse ponto da pandemia eu vou pegar até o gráfico aqui para vocês. Isso aqui é um resumo do que o pessoal do Our World in Data fez. Eles fizeram uma coletânea de várias estimativas de mortes em excesso, mortes registradas e outras coisas, do que a pandemia deve ter causado até aqui, até o final da primeira semana de 2022. Então, esse dado está um pouquinho atrasado, mas você tem que coletar tudo e não vai ser tão atualizado assim, né? Então, a gente deve ter entrado 2022 completando praticamente 2 anos de pandemia, com por volta de 18 ou 19 milhões de óbitos causados pela Covid no mundo todo. Óbitos registrados em números oficiais está aqui em torno de 11 a 12 milhões, tá? Só a Índia deve ter contribuído com os 2 ou 3 aí que não estão contados. Inclusive, as estimativas que começam a sair de óbitos em excesso por lá agora dão um sinal de que a situação foi muito, 6 a 7 vezes, pelo menos, pior do que os números oficiais registrados deles. Então, a gente tem aqui no Brasil uma estimativa de subnotificação de óbitos aí, na casa de 20%, 30%, alguns falam em 40% do número oficial. Então, ao invés de 600 mil, seriam aí de 720 a 800 e tantos mil, 900 mil até, dependendo da estimativa, mas é um teto muito alto esse, deve estar mais em torno de uns 750. Na Índia é em torno de 6 a 7 vezes o número oficial deles. Então, contribuem bastante para essa estimativa aqui central. E vou falar de um outro país aqui na live que também contribui bastante nessa escala para esse tipo de coisa, e um limite superior de, se você extrapola, o que pode ter de subnotificação em muitos países que não registraram casos e outras coisas acontecendo, de até 22 milhões de óbitos pela Covid até aqui. O que é um número gigantesco, muita gente coloca a Covid entre as maiores causas de morte que a humanidade já viu até aqui. Não me atrevo a colocar a quantificar e classificar isso. Se bobear, a gente faz um vídeo comparando com outras pandemias, mas aqui para vocês eu não vou saber dar essa comparação certinha, mas certamente é muito menos do que a gente veria se o vírus tivesse circulado sem correntes, sem máscara, sem isolamento, sem distanciamento e sem as vacinas que salvaram muitas vidas. Vou pegar uma das estimativas mais recentes aqui para o Brasil de quantas vidas as vacinas devem ter salvo só entre quem tem mais de 60 anos. Então, graças a esse monte de proteção todas, a gente está vendo um número que podia tranquilamente ser o dobro ou muito maior do que isso se não tivesse a nossa ação em cima do vírus para poder parar ele. Então a situação foi feia, é muito pavorosa até aqui, mas podia ter sido muito pior. Não foi porque a gente agiu para fazer isso. E fica difícil de comparar a pandemia de agora com, por exemplo, a gripe de 18, porque a gripe de 18 atingiu uma proporção maior de pessoas, mas o mundo tinha por volta de 1 bilhão de habitantes. Esse número de 20 milhões para a população de hoje no mundo é muito menor do que a gente poderia ver se tivesse passado por uma pandemia como já foi no passado. Então, felizmente, tínhamos como agir e vimos isso. Mas, ao mesmo tempo em que o mundo está vendo aqui quase 20 milhões de óbitos por Covid, sabendo do que está acontecendo, a gente para olhar as prioridades do Ministério da Saúde a respeito de vacinação. Então, o que a gente tinha para o Ministério da Saúde fazer de urgente aqui no Brasil? A gente está, até hoje, sem um plano de combate à pandemia. O Brasil não tem um comitê de combate à pandemia e um plano federal coordenado que vai dizer para estados e municípios o que fazer, como agir frente ao Ômicron chegando agora ou em qualquer outra situação. Nós ainda não temos planejamento federal de combate à pandemia. Isso eu acho uma prioridade, em especial com o Ômicron chegando. A gente não tem, por mais de 5 meses já, vai completar 6 meses, direção para o Plano Nacional de Imunizações, ou para o Programa Nacional de Imunizações, que é o programa que coordena compra, distribuição e campanhas de vacinação, principalmente vacinação infantil, no país inteiro. Então, numa época em que a gente está no pior índice de vacinação infantil das últimas 2 décadas, que a gente volta a entrar em zona de perigo para poliomielite, já tem caso de sarampo, já tem morte por sarampo, totalmente evitável, e temos uma pandemia com vacinas que a gente precisa distribuir. Nós não temos diretoria do Programa Nacional de Imunizações. E se você procurar notícias para saber por que a direção está dessa forma, porque a última pessoa que foi indicada para ser o diretor foi bloqueada porque se colocou a favor de vacinação infantil e para adolescentes. Então, o diretor do Programa Nacional de Imunizações foi barrado porque defendeu imunizações para crianças e adolescentes.
talvez seja uma prioridade, né, de um tipo de programa que a gente precisa capitanear e puxar e, né, fazer funcionar a essa altura. A gente precisa também restaurar os dados sobre Covid, gripe, casos de qualquer coisa no Brasil e de vacinação, porque o sistema do Ministério da Saúde está fora do ar já faz mais de um mês. E vou falar desses dados que a gente não tem por aqui. Então a gente tem um problema de 2 anos, que é a falta de um plano de combate, a gente tem um problema de uma falta de direção para o Programa Nacional de Imunizações de mais de um semestre quase, e a gente tem um problema com os dados do Ministério da Saúde no começo de uma mega onda de Ômicron que o mundo está vendo e o Brasil também. Legal. Qual que é a prioridade do Ministério da Saúde? Fazer um evento de audiência de vacinação infantil com negacionistas de vacinação infantil. Com gente que foi lá falar que a Ômicron é um presente de Deus que veio aqui para imunizar as nossas crianças. É assim que a gente começa o ano. Com essa prioridade sobre a vacinação infantil. Não tem como perdoar a gente estar passando por isso até aqui. Não tem a menor condição de isso estar acontecendo. Desculpa começar a live já com o pé na porta dessa forma, mas assim... Foi um evento histórico para o Brasil isso. A gente nunca deu palco para negacionismo de uma forma tão escancarada, tão feia, em um momento tão crítico no país. Então, foi um momento histórico, do pior tipo de história que a gente pode fazer no meio de uma pandemia, sobre a vacinação infantil. Tá com direito à perseguição aos funcionários da Anvisa antes da audiência. A Anvisa nem foi na audiência porque eles já tinham dado o parecer deles a favor de vacinação, corretíssimo inclusive, com exposição dos dados dos profissionais pró-vacinação. Esses eram os que tinham currículo, publicação, estudo feito na carreira para poder estar lá falando o que falaram. Foram... doxed, né, que o pessoal fala, tiveram os dados expostos na internet para serem perseguidos pela galera antivacina e teve esse palco pavoroso para uma conversa que não tem o menor cabimento no pé de outra onda, de um paredão da pandemia chegando, um tsunami que a gente vai ver de casos acontecendo daqui para frente. E essa foi a prioridade do Ministério da Saúde. Infelizmente, tá? Enquanto a gente tem Dinamarca, Suécia, até Suécia, que, né, perdeu muito mais vida do que os países vizinhos por insistir em manter o pessoal circulando, Portugal, Espanha, países europeus vacinando, correndo as crianças para poder segurar a Ômicron e não ter problema com as crianças, e o Brasil aqui tentando atrasar a vacinação das crianças, né? Países europeus tendo que pedir para as pessoas, pelo amor de Deus, vacinem os seus filhos, e aqui os pais tendo que pedir para o Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, deixa a gente vacinar os filhos. Mas foram obrigados a comprar as vacinas, vão ser obrigados a distribuir. Tentaram fazer essa barreira de exigir receita para vacinação infantil, ou a autorização dos pais, como se criança de 5 anos, 6 anos vai pegar o carro e vai sair de casa para tomar a vacina no drive-thru, então vai precisar da autorização dos pais, ou pelo menos era o que queriam impor. Já disseram que não vai ser necessária vai ser dispensada essa autorização dos pais por escrito, também vai ser dispensada a necessidade de receita, porque o que a Anvisa aprovou pode usar permanentemente, é seguro, é eficaz, vai proteger, pode ir lá no posto e tomar, não precisa de receita, não tem precedente para pedir receita para vacina dessa forma aqui no Brasil. Então, apesar do esforço do governo federal, a gente vai ter vacinação para as crianças e o Brasil deve começar a receber ainda no final do mês de janeiro aqui os primeiros milhões de doses de vacinas para as crianças. Não sei dar para vocês um cronograma ainda sobre quando e como vai ser essa vacinação, porque tem as prioridades das crianças com comorbidades, com algumas condições como síndrome de Down, por exemplo, que aumentam muito o risco de mortalidade, infelizmente, mesmo das crianças, por conta da Covid. Então tem que ter essa ordem de prioridade para as crianças que estão em mais risco com a Covid e depois em ordem, se não me engano, decrescente de idade para vacinação, e aí vai variar por município, por estado e por aí vai, mas a gente deve começar a ver isso e não vai ser de longe o suficiente para ter imunização das crianças antes da volta às aulas. Então pode esperar bastante caso ainda acontecendo com a volta às aulas, com as crianças circulando de novo, porque a vacinação não foi adiantada aqui a tempo de fazer isso. Podia ter sido, a Anvisa aprovou isso
ano passado. Essa vacinação já podia estar começando agora, no comecinho do ano, a gente podia abrir o ano vacinando crianças. Pelo contrário, abrimos o ano com negacionismo para não vacinar as crianças. Pior situação possível que a gente podia ter aqui, mas as vacinas estão chegando. E do que essas vacinas vão nos proteger? Por que eu fico tão inconformado? Vou pegar para vocês um exemplo. O Reino Unido está passando agora pela onda de Ômicron, que começou lá no final de novembro e dezembro. Isso aqui são as hospitalizações por Covid-19 por grupo etário no Reino Unido, para vocês verem o que a Ômicron está causando por lá. Então, a Ômicron é mais leve, a Ômicron não hospitaliza tanto. A Ômicron está causando menos problema para quem se vacinou, mas para quem não está vacinado, ela é péssima notícia ainda. Por exemplo, no Reino Unido, olha só, esse aqui é o grupo de 15 a 24 anos com as internações. Elas caíram ao longo do ano passado, subiram de novo na temporada de gripe, mas se você for lembrar, essa faixa etária aqui já está começando, já foi vacinada lá, já está sendo vacinada, embora nem todos tenham se vacinado. Entre os mais jovens no Reino Unido é onde está a menor adesão à vacinação, mas as hospitalizações foram lá para baixo. Em compensação, no grupo que não pode ser vacinado ainda, porque não tinha vacina aprovada, só começou agora, no final de dezembro, 0 a 4 anos ainda não foi vacinado, eles voltaram a ter hospitalizações de crianças com a Ômicron, equivalente ao pior momento de 2020 para 2021. E entre as crianças de 5 a 14 anos, que são as que estão circulando mais, são as que estão em aula, e só de 12 anos para cima, que tinha vacina disponível de 11 anos para cima, olha o que está acontecendo com as hospitalizações agora no mês de dezembro. Novembro e dezembro foi o recorde de hospitalizações das crianças de 5 a 11 anos no Reino Unido, por conta dos casos de Covid explodindo. Adultos vacinados pegam a doença e não ficam tão mal, continuam circulando, nem sabem às vezes que estão com o vírus, transmitem para as crianças que, em geral, têm uma situação melhor quando pegam o vírus, não tem tantas complicações, mas se são muitas crianças pegando Covid, aquelas que vão ter complicações acabam lotando os hospitais de novo. Então, isso aqui é o que a gente pode esperar onde a Ômicron entra, que o grupo que está mais desprotegido, como das crianças que não se vacinaram, se estiver circulando, se essas crianças estiverem encontrando outras e tiverem chance de pegar o vírus, além de outros vírus respiratórios, isso aqui é só por Covid-19, também tem por outras doenças respiratórias, as hospitalizações estão lá em cima. Então, o Reino Unido batendo recorde de hospitalização infantil por conta da Ômicron chegando lá. Embora para os outros vacinados a situação esteja boa. É disso que a gente tem que se proteger com a vacinação aqui no Brasil. Isso aconteceu na África do Sul, com os casos lá, as crianças foram as que mais sofreram, aliás, as crianças foram as que sofreram mais desproporcionalmente em relação a ondas anteriores. Foi especialmente complicado para as crianças essa onda por conta dessa dinâmica dos adultos não ficarem tão mal agora, mas o vírus chegar nelas. Estados Unidos estão vendo mais internações pediátricas acontecendo agora, e o Reino Unido está nessa situação. Isso aqui, ó, esse grupo aqui, ó, 5 a 14 anos, que envolve quem podia ser vacinado, é o grupo que está mais sofrendo lá agora, ou que está sofrendo desproporcionalmente. Pode ver que isso aqui é 100%, essa faixinha aqui de 100 é 100% do pior momento das internações na onda anterior. Então, essa onda de Ômicron, pelo menos para quem tem 5 a 14 anos, está sendo pior já do que as ondas anteriores de Covid. Por que isso não está acontecendo em outras idades? Por causa da vacina. É isso que a gente tem que evitar. Então, estou sendo repetitivo, mas porque é uma questão muito importante que a gente tem que saber aqui. Então, sobe o número de bebês internados na África do Sul, isso em dezembro do ano passado, alta nas internações pediátricas entre as crianças não vacinadas nos Estados Unidos, e Reino Unido passando pelo mesmo problema. Isso é o que a gente podia evitar aqui no Brasil, dando a vacinação antes, porque a Ômicron demorou mais para chegar aqui no Brasil do que na África do Sul, Estados Unidos e Reino Unido, por conta da dinâmica de viagens que a gente tem por aí.